Estamos aqui, né? Iniciando mais um programa. É o nosso segundo dia. Hoje nós estamos recebendo a visita para participar conosco aqui na Conexão. O programa chama Em Prol do Coletivo, né? Em Prol do Coletivo, esse é o nome do programa. Sebastião é nosso amigo empresário, aposentado. Ele topou de participar conosco. A conversa nossa que vai ser tranquila, vai ser uma conversa num assunto que ele gosta bem, que é política global, política interna, externa, sem tá entrando em méritos, mas eu conheço o Sebastião por conversar sobre esses assuntos. Eu tenho ele como um cientista político, como alguém que tem uma cabeça preparada para entrar em qualquer assunto da política global, porque ele consegue guardar coisas do passado que ocorreram e consegue trazer para hoje de uma forma que deixa a gente bem a par do que pode estar acontecendo, que aconteceu e pode estar acontecendo hoje. Então, Sebastião, nesse nosso segundo programa, nós estamos iniciando agora, né? Em Prol do Coletivo, é o nome do nosso programa. Eu te passo a palavra para você dar as suas iniciais. O nome dele é Sebastião Riani, como disse antes. Ele é microempresário e é aposentado. É um prazer estar aqui. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Paraná, pelas palavras tão significativas em relação à minha pessoa. Um abraço também para o Roninho. Flávio, a gente fica meio... Já tem algum tempo que eu não participo participei algumas vezes de programa de entrevista em rádio, né? Em São João, em 2 rádios aqui. Mas com o evento da pandemia, né? E eu tenho uns probleminhas de saúde e fui aconselhado a dar um tempo. Mas aí estamos de volta, aí, se Deus quiser, né, Paraná? Flávio e Roninho, a participar e contribuir de alguma forma e inclusive aprender também, porque a gente está sempre aprendendo. Prazer enorme estar aqui. Sebastião, vamos iniciar a nossa conversa. Eu vou te fazer uma simples pergunta, né, que eu acho que você vai poder a gente vai poder estar dialogando sobre o assunto, e eu também posso estar complementando alguma coisa nesse sentido. O que você acha do novo presidente dos Estados Unidos? Qual que é a sua visão, Sebastião? Para onde nós estamos caminhando? E se você vê isso positivo, isso é normal para o momento que estamos vivendo, pelas atitudes que estão sendo tomadas, e de que forma você acha que o Brasil pode ser penalizado ou pode ganhar com isso? Ele foi eleito pelo voto, né? Os americanos escolheram de maneira bem, vamos dizer assim, bem clara. Ele ganhou no Senado, ganhou na Câmara, ganhou tudo. Dessa vez não teve. A eleição há 4 anos atrás foi uma eleição muito disputada, voto a voto, aquela coisa. Lá é diferente daqui, né? Porque lá, às vezes o cara ganha no voto direto, mas tem a questão do colégio eleitoral. Que decide lá não é o voto do cidadão direto, é o voto dos delegados. Então é diferente. É um sistema antigo, para eles funciona, mas eu acho um sistema meio arcaico. Mas enfim, só o tempo que vai definir. Quando o presidente, esse Trump, foi eleito a primeira vez, a minha preocupação era, naquela época, eu comentei até numa rádio, a minha preocupação era maior com a questão mundial
a questão ambiental, a questão terrorismo e a questão migratória. Estava preocupado, isso já há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás. Quer dizer, a minha preocupação já era lá na frente e o mundo passou por um processo enorme por causa da questão climática e ambiental, né? O mundo está mudando, aquecendo e época do frio é uma coisa medonha dos países. O Canadá, por exemplo, é um país mais frio. O Canadá teve uns 2 anos atrás, a temperatura chegou a próximo de 50 graus. Positivo. Uma coisa horrorosa. No Canadá é uma loucura esse tipo de calor. Então, é a questão climática, a questão do terrorismo. É difícil combater o terrorismo. O terrorismo não tem um exército. Você visualizar. Ele é uma coisa, vamos dizer assim, que você não enxerga. Você não identifica, mistura com o povo, aquela coisa. É um cara se veste aí de franciscano e joga uma bomba. Igual a Indira Gandhi, por exemplo, foi fazer campanha na Índia. O cara abraçou ela com uma bomba, matou ela. O filho dela, a mesma coisa. É um problema terrível esse negócio de violência. Enfim. E a questão migratória que eu falei, a climática, uma coisa vai interligando a outra. E então, a sua pergunta, ela é difícil de ser respondida porque o Trump, ninguém sabe o que está na cabeça do Trump. Ele amanhece com a ideia e anoitece com outra. Aquela ideia arquivada. Enfim, é um homem que ganhou dinheiro do jeito dele. Bobo ele não é. Agora, eu penso que o americano, os Estados Unidos está quebrado. E eu, vamos ver, com toda humildade, você vai lembrar aquele problema que teve em 2008, se não me engano. Você estava participando de um programa, você, Luiz Henrique e o Álvaro, na rádio Hoje Garbosa. E eu liguei para lá, o programa estava muito bom, conduzido pelo Marcelo. E eu falei, era mês de maio, se não me engano. Eu falei, Estados Unidos vai explodir agora até o fim do ano. E explodiu. Isso aí eu acertei. Vai explodir, vai estar quebrado. Na hora que a coisa rachar. E aí o pessoal um dia tocou o telefone na minha casa. Eu atendi. Ele falou, aqui da Transamérica, eu queria falar com o Sebastião. Eles me convidando para o programa, porque eu não tinha contato, se eu queria participar e tal. Por causa dessa, um pouco de sorte, né? Um pouco de sorte. Mas ocorreu esse fato. Então, os Estados Unidos, hoje, ainda é a nação mais rica, o PIB maior dos Estados Unidos, segundo lugar do PIB, China, terceiro, Alemanha, quarto, Japão, quinto, a Índia, sexto, se não me engano, Inglaterra, sétimo, a França, oitavo, parece que a Itália, o Brasil está pelo nono, décimo, a coisa está fluindo por aí. Isso é importante, que o PIB é a questão, Produto Interno Bruto, é a riqueza do país. Então, como diz, o futuro a Deus pertence. É uma pergunta muito difícil de responder. Eu acho que, tomara até que não, que é o bem do mundo inteiro. Que é que produz, que é que distribui, né? Que é justiça social, desenvolvimento sustentável. Mas, não sei não. A gente fica com um pé atrás. Diz quem fala demais dá bom dia, cavalo. Obrigado. Sebastião, eu no pouco conhecimento que eu tenho,
Eu acho que o Trump foi preparado para esse momento. Ele já deixou claro que ele é um grande negociador. Ele é daqueles que pede 100 para ganhar 30. É daquele que fala de manhã e tira a fala de tarde, para confundir. Mas ele sabe por que está falando. Mas ele o presidente Trump, ele é aquele também que não dá muito recado. Ele dá um aviso, o segundo aviso já é pomba ou bomba. É a forma dele atuar, e ele tem impulso para isso e tem autonomia para isso. Por detrás dele tem aqueles que dão essa autonomia, e ele tem liberdade para fazer o que ele quiser dentro dos limites daquilo que tem que ser feito nesse momento. Eu vejo que ele vai fincar a bandeira de fato americana em diversos setores do mundo, que ele vai ter que fazer isso. Ele voltou para isso. O Simpsons lá atrás já falava que nesse período de 2025 ele voltaria, ele seria presidente dos Estados Unidos para fazer aquilo que tem que ser feito. Você concorda de fato com o que falei, que ele é um grande negociador? Sim. Ele cresceu na vida privada dele, né, particular, e é diferente da vida pública, né? Mas ele tem esse dom, né? Está acostumado a conviver com essas pressões, com essas adversidades. O Biden realmente não tinha mais condições. É chato falar isso, mas na época a idade não ajudava o Biden. São praticamente quase da mesma idade. Mas o Biden já tinha, do ponto de vista de saúde, vamos dizer assim, impactou demais. Não é fácil governar uma nação do porte dos Estados Unidos. Não tem nação menor que também é muito difícil. Governar, como diziam, até esqueci quem falou isso, é muito difícil governar. Governar uma rua é difícil. Você tem que ter muito equilíbrio. É como você pegar um ovo e botar na mão. Se você apertar demais, o ovo quebra. Se você abrir a mão demais, o ovo cai e quebra. Então, achar o ponto certo, o equilíbrio, não é fácil. É um desafio para qualquer um. Eu te falei que é bomba ou bomba porque ele mandou um recado pro Hamas para devolver todos os prisioneiros. Certo. Ele não falou para devolver 1, 2, 4 ou 100, todos, deu ultimato. Mas já tem um projeto de reconstruir aquilo tudo. Aquilo vai ser fatiado, aquela região vai ser fatiada por diversos países do Oriente, que é o acordo de paz, está caminhando para isso, entre o Oriente e os Estados Unidos. Aquilo vai ser tudo reconstruído com prédios novos e vai trazer o povo de volta. Mas para isso acontecer tem que tirar o pessoal de lá. Está sendo tirado. Na sua visão, isso já é algo que já era planejado ou acontece de uma hora para outra, Sebastião? Geralmente é planejado. Mas nesse caso específico, as coisas foram tomando um rumo que talvez tenha dado alguma luz no meio do caminho. Porque o Netanyahu, primeiro-ministro israelense, ele tem as dificuldades dele. A guerra para ele é importante até para sobrevivência política. E ele está com um processo grave na justiça de Israel. E a gente tem que admitir, com toda essa loucura de Israel, mas lá é democracia. Então a gente respeita. Mas o Netanyahu, a guerra desvia a atenção do problema dele, que é um problema eles falam de problema de desvio de recursos e tal, um problema sério. E o Oriente Médio é complicado, essa questão religiosa. Eles usam isso para
para maquiar, muito rico em petróleo e gás. Eu acho que a grande liderança no Oriente, ali no Oriente Médio, deve ser, provavelmente daqui algumas décadas, a Arábia Saudita. Então, pela riqueza, e é um país hoje, até certo ponto, moderado, do ponto de vista político e ideológico. O Irã tem um regime autocrático, é um país interessante, é o país mais populoso daqueles países do Oriente Médio. Tem a Síria, tem o Líbano, que é pequeno, tem o Iraque, o Irã, se não me engano, tem 80 milhões de habitantes. Mas o Irã tem um problema sério, porque Israel não vai deixar o Irã botar a cabeça para fora. Com o americano por trás para ter o controle da questão energética. Por trás disso tudo é a questão energética. Você pega o G7, que é os 7 países mais ricos do mundo, né? Eles falam que é. Aí você pega ali Canadá, Japão, Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido e Alemanha. Mas do ponto de vista energético, isso já vem de longe. Eles têm uma dependência energética enorme. São países que têm tecnologia, têm uma população com nível de educação alto. Tem coisas muito interessantes nesse país, que passou por guerras e guerras, entre eles depois Guerra Mundial. Então, o G7 tem esse problema sério. Quando você vai para o BRIC, você pega Brasil, Rússia, China, e agora entrou alguns que oficialmente eu não sei, mas Emirados Árabes Unidos, África do Sul, a Índia. Quer dizer, esses países têm riqueza de minerais, de hidrocarbonetos e outras coisas mais. Claro que na tecnologia a China é diferente. Ela é o carro-chefe desse grupo, é a grande liderança que vai surpreender o mundo. Já está assustando o americano. A China tem 3 trilhões de dólares em reserva. 3 trilhões de dólares em reserva. E os Estados Unidos, praticamente, a dívida americana é de 35 trilhões de dólares. Está quebrado. Então, você vê a China hoje, quando se fala em compra, o país que compra mais, a China já vai praticamente ultrapassando os Estados Unidos na questão de compra. O mercado interno chinês, em 10, 20 anos, por exemplo, eles tiraram o pessoal de uma linha de pobreza, ele trouxe para a classe média 300 milhões de pessoas. 1,5 Brasil de gente. Então é uma coisa estupenda. O Antônio Hermílio ia lá, há 20, 30 anos atrás, chegava aqui, boca aberta. Por quê? Ele via o futuro, pela experiência dele. Na questão agrícola, o Brasil precisa aproveitar e ocupar esse espaço. E, em parte, deu certo, né? É perigoso você centralizar muito na mão de um. Mas o Brasil tem a China primeiro, né? Questão comercial, o americano segundo. Em terceiro, era a Argentina. A Argentina também teve problema financeiro e mudou o rumo da política. Lá é complicado. Mas é isso aí. Sebastião, eu já vi falar que a China é o que é porque alguém deixou ela ser o que ela é para, nesse momento, ela despontar e, a partir daí, ela ser freada. Quem tem o domínio desses poderes jamais deixaria a China crescer da forma que cresceu. Ela cresceu porque alguém permitiu
que ela crescesse. Tanto é que ela vai colaborar muito para o mundo na questão da tecnologia. Quando se fala Agenda 2030, a Agenda 2030 é complementação das grandes tecnologias, inclusive na área da saúde. Se fala até 2030 a cura de todas as doenças crônicas, tipo Parkinson, tipo até mesmo câncer, Alzheimer, cegueira, tudo isso até 2030 complementa. E a China dá essa contribuição com sua tecnologia. Ela assusta o mundo com seu poderio, mas a China é mais como parceira de todos. Ela não traz opressão sobre os demais, como muitas vezes os Estados Unidos faz, como com pressão, o bomba. E você acha que, não sei se a minha visão é essa, que a China vai chegar a um dado momento que ela vai ter que parar e acalmar e deixar com que outros poderes desenvolvam? Porque eu vejo falar, eu tenho assim alguns contatos que falam que esse poderio que os Estados Unidos têm é provisório. O Trump ele chegou agora para passar esse poderio para o Oriente Médio. Ao passar isso para o Oriente Médio, a China vai começar a desaparecer. Você concorda com isso? Tudo é possível, mas isso no curto prazo vai ser a China que dominar. A China tem projetos até 2060, inclusive de guerra. Infelizmente, não é que a China ela não importa muito com a ideologia, a questão dela é negociar do ponto de vista econômico, né? Comprar, vender. E o mundo, no futuro, talvez daqui 100 anos ou 200, ou menos, ele vai voltar aos impérios. O Império Chinês, o Império Russo, o Império Árabe, liderado pela Arábia, muito provável. E tem uma coisa que o pessoal tem a questão da Índia. A Índia pode fazer uma parceria, por exemplo, com o Indonésia, que é um país muçulmano, mas está longe. O Paquistão é muçulmano, está ali colado na Índia e já não se dão muito bem. Questão. Porque esse é um problema do ser humano, sabe? Ele quer ser vamos dizer assim, o agente catalisador de tudo, né? Partindo de uma premissa de domínio, de aparecer de holofotes. E então a Índia e o Paquistão, e parece também que aquele outro país, que eu esqueci o nome, Índia e Paquistão, tem um país que, às vezes, quando elas enchentes grandes lá, eu esqueci o nome agora, mas ele a religião predominante é hindu. Depois eu me lembro. Então, se libertaram do domínio inglês, o Gandhi liderou isso, mas depois de livre, o inglês ajudou a criar uma dissidência no Paquistão. Desmembrou ele da Índia, sabe? O jogo no mundo, é jogo de xadrez, né? Sebastião, agora vamos falar um pouquinho da situação da nossa casa. Como você vê Hugo Mota como novo presidente da Câmara, deputado brasileiro? Eu acho que ele tem pouco cabelo branco. Não é ser preconceituoso, mas na vida, a vivência, o tempo, ensina muita gente, principalmente na questão política, a vivência. Ele é inteligente, tem capacidade? Tem.
não está ali por acaso. Eles seriam tipo um Aécio nordestino. O Aécio foi presidente da Câmara e projetou-se, depois do governo do Estado, o Itamar ajudou ele muito. Foi um dos que ajudou ele muito. E não tinha outra forma, foi a melhor encontrada, foi aquela, empurrando, vamos dizer, para escanteio, aquele de Pernambuco, que era o presidente. Eu esqueci o nome, porque é tanta gente, mas ele era até meio gago, fez um curso. Então é um jogo de poder. Você tem geralmente na Câmara, se você for analisar, os presidentes da Câmara e do Senado, eles vêm de composições diferentes. Porque o Senado há mais equilíbrio, porque são 3 senadores cada estado federado. Então, a Câmara já é diferente, é de acordo com a população de cada estado. Entendeu? Então você tem um São Paulo, tem muito mais deputados do que... E até, eu acho que deveria até ter mais um pouquinho. Mas eu falo assim, a representatividade, que são 513 deputados. Será que precisaria de 513 deputados? É umas coisas que a gente fica... Mas vamos deixar isso para lá, não é isso que vai resolver o problema do Brasil. Só isso não vai resolver. Agora, o Brasil caminha para um semipresidencialismo. Caminha para... Eu acho que não vai demorar. Está perto. E eu não sei o que vai dar isso. Porque o Brasil tem uma riqueza imensurável. Agora de petróleo, de gás e de outros minerais preciosos. Muita terra. O Brasil hoje é um celeiro do mundo. Né? Isso tem um lado positivo? Tem. Mas se você for equiparar a questão de retorno, que eu falo assim, é importante sim. O agronegócio é importante. Mas comparando com a indústria nacional, a importância dele é menor. É preciso investir no desenvolvimento da indústria nacional, começando na básica, a educação, lá embaixo. Não só dessa questão, mas cidadania também. Hoje, por exemplo, tem muita vaga de emprego aí de R$30 mil ou mais, e você não tem as pessoas. Às vezes vem de fora, né? Então tem essas dificuldades. É um problema sério do Brasil, que a indústria, ela agrega recursos. A indústria de transformação. E você trabalhar com as commodities é importante, que é grãos, minério, né, de ferro. Tudo isso é importante. Mas a hora que a coisa pesa, isso faz uma diferença segura na questão econômica. É onde buscar o dinheiro. É melhor do que o especulador que vem aqui, questão volátil, da volatilidade do investimento, sabe? O investimento em produção, ótimo. O investimento para anoitecer e amanhecer no dia seguinte já não está aí mais, é um problema danado, especulação. Ô Xará, você está bem antenado. Eu fiquei sabendo que ontem Hugo Mota chamou Lafayette Andrade para trabalhar com ele o semipresidencialismo. Isso está enquadrado dentro da Agenda 2030. Isso não é para demorar, isso é para já. A médio prazo nós teremos no Brasil o semipresidencialismo. Na verdade, a Câmara de Deputados hoje já comanda o Brasil, né? Tanto é que eles ditam as regras. Se não for de acordo com o que eles pensam, nada passa por lá. Você acha que esse semipresidencialismo, dentro de uns 3 anos, já estaria implantado no Brasil? Tudo é possível. No Brasil as coisas acontecem com estalo de dedo. Aqui, um republicano
Não, um monarquista virou republicano porque a namorada abandonou ele. Que é o Marechal Deodoro da Fonseca. Quer dizer, a questão não tinha nada a ver com... Ele sentiu, vamos dizer, uma dorzinha de cotovelo e ficou meio tristonho e achou que alguém tinha prejudicado ele na questão de uma, não sei se é noiva dele. Então ocorrem umas coisas fantásticas no Brasil. É uma república nova, né? O Brasil, você vê, de 1500 a 1330 por aí, colônia, né? Depois, 70 anos no caso da questão da monarquia. E depois, mais 40 anos praticamente, arredondando, de República Velha, né? E depois entra o tenentismo, Getúlio ali com a turma. Aliás, no início não era o Getúlio líder, era uma junta. Mas acabou o povo aderindo e perderam as eleições, perderam as eleições. Se não me engano, para o Júlio Prestes, tinha aquela, foi do café com leite, a República Café com Leite, um de Minas e um de São Paulo, um de Minas e de São Paulo. Aí os paulistas resolveram mais um mandato, consequentemente, descumprir o acordo e tinha o João Pessoa, vice do Getúlio, que vem do Sul. O Getúlio tinha sido ministro da Fazenda do governo federal e o João Pessoa vai ao Recife, questão até alguma festa que teve lá, e o João Pessoa, ele, se não me engano, João Pessoa é governador da Paraíba, ele colocou, tinha vamos dizer, algumas pessoas envolvidas na imprensa e divulgou, eu esqueci o nome do jornalista, João não sei o quê, acho que era João também, uma carta escrita da namorada do cara, expôs o cara, namorado, e o cara matou ele. Quando chegou lá em Recife, o cara jurou que matava ele. Questão de... Então, aquilo deu um impacto na eleição que não tinha nada a ver com política. É umas coisas muito engraçadas que acontecem. Eles utilizaram bem daquela notícia e espalhou aquilo que mataram João Pessoa por causa de política e tal. A coisa, a maré, quando tá ruim, vem tudo contra. E aí, Getúlio, vem a Constituição de 34. Interessante até, porque as mulheres não votavam, era de segunda classe. E aquilo durou até 37, 3 anos. O Getúlio, aquele charutão dele, no Catete, Palácio Catete, começou a perceber a pressão de Plínio Salgado com os... Como é que chamava mesmo? Tinha um nome, um apelido. Plínio Salgado tinha os comunistas comandados por Prestes e, contra Getúlio, integralistas. Plínio liderava os integralistas, os camisa verde. E Getúlio, sentindo a ameaça dos dois, aproveitou, meteu o cacete e ocupou o espaço, pediu o Chico Campos para fazer, que era uma área jurídica, uma Constituição de 37 chamada Polaca. Tinha alguma coisa da Polônia, copiando alguma coisa. E aquilo foi até 45. 45, fim de guerra, vamos democratizar o mundo. O Getúlio ficou muito em cima do muro. No final ficou com o americano, mas ficava piscando os olhos para o Hitler, para outro, para levar vantagem. O país, nesse sentido, ele era articulado. E aí, o Getúlio sai em 45, uma coisa meio de acordo. Entrou um general lá,
Não é o Góes Monteiro, não, outro. Dutra. Eurico Gaspar Dutra. Conservador. Mas, enfim, continuou eleições. Getúlio, candidato 51, contra o brigadeiro Eduardo Gomes. Foi eleito Getúlio, mas eleição difícil, muito, vamos dizer assim. Aquela eleição bem disputada. E aí, não queria deixar o Getúlio tomar posse. O Café Filho era o vice. Getúlio morre, suicida. Pressão muito grande. Alguém do palácio, revoltado com o Lacerda, ficava plantando notícia dia e noite. Já existia a chamada fake news, não tinha esse nome. E aí vai um daqueles seguranças lá, contrata um matador para matar o Lacerda. O cara tinha um problema de vista. O cara parecia um problema de vista. Isso é sério. Atirou no Lacerda, pegou no Major Vaz. Matou o cara errado. Da aeronáutica, se não me engano. Com uma confusão. E o Getúlio, quer dizer, não tinha nada a ver com o negócio. Outra história que já foi o contrário de João Pessoa. E aí, o Getúlio acabou suicidando. Eu já estive no Catete, não sei se vocês tiveram oportunidade. Hoje é museu. Um pijama riscadinho com um furo no peito. Escreveu a carta de testamento dos trabalhadores e virou aqueles que achavam que ia ocupar com a morte de Getúlio, dançaram, o povo revoltou. As ondas são muito perigosas, né, o Paraná aí, Roninho? As ondas são muito perigosas, esse negócio de eleição com onda, isso, o povo vai tudo numa direção, ó. Quando chega no amanhã parece que acorda, volta tudo, é um perigo. Falta às vezes maturidade no voto. Sebastião, falando um pouquinho mais sobre tecnologia, nós estamos aí, né, 4.0 chegando, a IA, né? A Elon Musk trabalhando isso muito bem trabalhado, muito investimento. Hoje ele tem muito poder nos Estados Unidos. Hoje até os boletos que correm, até as formas de pagamento passam pela mão dele. Ele é o gestor de tudo isso, que hoje ele tem o terceiro poder. Tem gente que tem o T, tem gente que tem o C, tem gente que não tem o poder, ele tem os três. Então a tecnologia vai vir forte, a ponto, Sebastião, é isso que a gente está sabendo já, a ponto de que você ganhe, o prefeito ganhe uma prefeitura, o estado ganhe, o governador ganhe seu estado e o presidente ganha a presidência do seu país. Ele vai contratar uma IA, é a chamada Tecnotel, para administrar aquele cargo de governador, presidente ou prefeito, não mais com homens, mas com a IA, com a chamada IA, inteligência artificial. Como eu te falei pouco antes, da revolução que vai vir aí na indústria de medicamentos, para a cura de todas essas doenças, quem vai fabricar não vai ser o homem, vai ser a inteligência artificial, porque o homem não tem capacidade para isso. Nós estamos preparados, Sebastião, para aceitar sermos comandados pela inteligência artificial. Porque nós estamos chegando a um ponto que a gente não se confia mais em ninguém, não confia mais em gestor, não confia mais em governador, não confia mais em presidente, não confia mais em parlamentar, não confia mais em ninguém. Então, mas isso já é uma preparação. E você acha que isso, essa nova modalidade, que é a Tecnotel, que deve estar chegando para nós aí até 2035, claro que a gente sabe que o desemprego vai ser muito grande, vai atingir aí 70% da população, o desemprego, né? Mas isso é inevitável. Você acha que a inteligência artificial substitui de fato, por inteiro, a raça humana? Há um detalhe. Dizem que o mundo
vai ser dominado pelas mulheres. Então, tem esse fato, esse capítulo que você levanta da inteligência artificial, que realmente tem fundamento. Mas aí entra a indústria do turismo, que vai ser uma coisa meio revolucionária. O mundo tem muita gente, já circulam bastante. E as pessoas vão ter uma carga horária menor de trabalho e vai sobrar muito tempo para conhecer o mundo. O turismo vai ser um destaque da indústria do turismo. A Espanha hoje é um exemplo, pela história, né, a história da Espanha é uma história muito interessante. A Espanha foi ocupada pelos árabes 700 anos. Só para você ver como é que é. E você terá um turismo igual o Brasil, por exemplo. Tem a questão da natureza exuberante e outros países mais. Então, isso tudo vai se ajeitando. Vai haver, no início, realmente. Mas hoje, se você for analisar bem, já há um sinal que provoca muita polêmica. É a questão de Bolsa Família. Eu sei que não é simpático, mas tem que ter. Porque se não tiver Bolsa Família, você vai em regiões do Norte, Nordeste e outras regiões periféricas de São Paulo. São Paulo, que é um estado rico. São Paulo tem 35% do PIB brasileiro. É uma Argentina dentro do Brasil. E São Paulo, não sei hoje, mas era, se não me engano, número 1 no Bolsa Família era São Paulo, não é estado do Nordeste nem do Norte. Só para você ver como é que esse país muito grande, muito desigual até você pega, por exemplo, a população do Rio Grande do Sul, fala a origem, a descendência, e vai lá no Amazonas, não tem nada a ver a alimentação deles. É do mesmo país, mas a cultura é diferente. A gente tem que saber tirar proveito disso, dessa adversidade. O Brasil não é fácil governar, não. Não é fácil, não. Mas eu acredito no futuro do Brasil. Mas tem que começar pela educação. Né? Educação, saúde, a questão de segurança pública, né? A questão de mobilidade urbana, tem que haver investimento maciço, a questão de ferrovias, fez tudo errado. Né? Você vai na Europa, que é onde é mais avançado, tem pouco petróleo, tem pouco questão energética, lá é ferrovias. Você anda de um país para o outro, né? Você compra um bilhete, você circula 3, 4 países. Quer dizer, você vai na Índia, ferrovia. Você vai na China, bastante ferrovia. O Brasil, lá atrás, não é muito, aqui mesmo tinha ferrovia. Cadê? Acabou. É mais barato o transporte. Nós sofremos muito aqui em São João. A Zona da Mata, por exemplo, foi uma das regiões que mais contribuiu quando mudou a capital de Ouro Preto para Belo Horizonte. Do ponto de vista financeiro, a Zona da Mata contribuiu muito. Hoje, a Zona da Mata tem um peso menor comparativamente. Por quê? Porque a capital federal era o Rio de Janeiro. Nós estávamos a 250 quilômetros da capital federal. O trem passando ali carregava até boi. Os frigoríficos da Baixada. E chegava lá na Leopoldina, no Rio, né? Descia lá. Quer dizer, vai mudando, né? Esse projeto rodoviário, ele pode ter, mas não pode ser o carro-chefe, né? Talvez essa foi uma das concessões que Juscelino fez.
E tinha que fazer, porque senão não chegava lá, não deixava chegar no poder. Com essas concessões, eles não queriam deixar ele assumir, eleito democraticamente. É muito complicado. Os interesses internacionais sempre há. País muito grande, uma fronteira, vários mil quilômetros. Como é que você vai trabalhar na área de segurança do Brasil para combater o tráfico de tudo quanto há, contrabando, essa violência de graça? Você tem que circular o centro-sul, tá, 80% da população, e esquecer um pouco o resto, porque as fronteiras são fronteira amazônica só com alta tecnologia. O homem humanamente, como é que vai circular lá? É muito difícil. Pois é, Sebastião, você falou em Bolsa Família instante, não sei se você está sabendo, não sei se o Rony sabe, está sendo criada agora, vai ser criada até 2030, Bolsa Família Universal. O que é Bolsa Família Universal? Já tem 70 países que fecharam esse acordo, 15% do PIB vai ser para sustentar 2/3 da população que não vai ter empregabilidade. A Bolsa Família Universal vai trazer, para você que está no comércio, vai trazer muita prosperidade, porque o valor é bem maior que o valor que o brasileiro está acostumado a ganhar. O mesmo valor que do salário na Europa e nos Estados Unidos vai ser no Brasil. O Bolsa Família Universal está sendo trabalhado. Quando você fala da coisa que pode acontecer daqui 10 anos, 60 anos, 100 anos, seu otimismo vai muito além. O Rony vai entender a minha linguagem agora. A gente percebe que as coisas estão funilando, né, Rony? E nós vamos ver até 2030 muita coisa acontecendo. Mas, Sebastião, o Brasil parece que é proibido crescer. Você concorda com isso? É uma forma de dominação. Encerrou a Segunda Guerra Mundial, 45. De 45 a 1985, com aqueles 40 anos seguintes, pós-guerra, a média de crescimento do PIB no mundo, pega o mundo em geral, foi uma média de 5%. Foi boa. Pós-guerra, uma parte do mundo destruída, 5%, quem dera se o Brasil crescesse hoje a 5% ao ano, né? Por quê? Eu acho que o Brasil não podia crescer menos de 5% ao ano de jeito nenhum, porque ele ainda tem uma parcela de jovens no Brasil. Então, se você investe na educação, depois vem a área técnica, aí vem a questão de curso superior. E aqui talvez há uma certa, vamos dizer, distonia, que há um investimento grande no curso superior em relação à base da educação. Teria que investir, talvez, inverter um pouco esse processo, investir mais na base, seria mais justiça social, mais educação. Não estou... É meio antipático você falar que a classe média tem as razões dela, porque a classe média não tem jeito muito de fugir do governo, dos impostos, né? Descontado na fonte, é complicado. Ela paga um preço alto. O que a gente nota é que a classe média vem sendo achatada e se abusar, você vai ter uma classe dominante, cabeça, né? E o resto, pessoal, aquilo que você comentou agora há pouco, o resto vai ser de proletariado. Aí o risco é maior de voltar aquele filme que a gente já viu. Daquela forma não funciona. As revoluções
armadas, né, a população rebelando contra o regime de plantão. Aí começa aquilo tudo de novo. A história se repetindo pela pouca evolução humana, né? Porque o grande problema é o egoísmo. É uma doença quase incurável. As pessoas às vezes têm que, para despertar para o sentimento dela, você tem que pegar uma agulha, mas aquela de costurar saco de arroz e catucar assim e falar: existe criança passando fome, existe muita favela. Será que não tem jeito de dar uma melhoradinha? Dá chance às pessoas. As pessoas precisam de chance. Mas aí entra a questão do Estado. O Estado é que tem que ser o grande timoneiro disso. Porque a função do Estado é para disciplinar essa selva. E o mundo já passou por esses processos. Alguns casos no pós-guerra da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda. Mas na primeira, você vê a Revolução Russa, Soviética, 1917. Por quê? A guerra acabou em 18, Primeira Guerra. A mesma mão que toca um violão faz a guerra. Você que escolhe o caminho. Um abraço a todos. Que Deus nos abençoe. Get wild.